Finalmente, a Câmara dos Deputados vai começar a analisar e provavelmente votar o chamado arcabouço fiscal. Consultor econômico, aqui conosco, o doutor Raul Veloso. Doutor Veloso, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Prazer é todo meu. Doutor Veloso, esse chamado arcabouço fiscal, ele põe um fim, ou vai pôr um fim, pode pôr um fim, à chamada aquela política de teto de gastos, que o governo não poderia gastar mais do que gastou o ano passado, corrigido pela inflação? Felizmente não. Essa é uma política extremamente leve de ajuste, que dificilmente produzirá os efeitos que as pessoas estão esperando, o que significa que os mercados financeiros vão continuar praticando juros muito elevados e a economia vai continuar em ritmo extremamente lento. O arcabouço, conforme está sendo apresentado, é uma medida extremamente superficial que ataca apenas uma possibilidade de ajuste que tem um peso muito pequeno, que é o gasto com o pessoal ativo, o pessoal em atividade, cujo peso no total do gasto da União é de apenas 12%. Então, vai fazer como se diria numa linguagem simples, uma pequena coceira num item que é basicamente 12% do total, ficam 88% de fora de qualquer tipo de ajuste. Doutor Veloso, com isso pode aumentar o endividamento do Estado brasileiro? Pois é, essa ameaça que você acaba de mencionar é exatamente o que vai induzir os mercados financeiros a praticarem juros muito elevados como eles estão hoje. E isso vai resultar em queda da atividade econômica e, portanto, sem uma saída pelo lado da arrecadação, que é também outra janela com que o governo diz contar. Não dá para aumentar a arrecadação se a economia está em ritmo extremamente lento. Doutor Veloso, com menos arrecadação, quais são os efeitos diretos que isso provoca na economia? Nós poderemos ter uma inflação maior ou menor do que nós tivemos no ano passado? Olha, eu acho que a inflação, nessa altura do campeonato, é o menor dos problemas, porque a economia, como eu disse, estará sendo bastante contida. Então, se ela está tão contida assim, é difícil a gente imaginar que vai haver espaço para um aumento expressivo de preços. Só para você e os ouvintes terem uma ideia, o Banco Central hoje está praticando, olhando para as expectativas de mercado, uma taxa de juros real entre 6% e 7% ao ano, quer dizer, além da inflação. Com uma taxa de juros deste tamanho, não há como esperar o que os próprios mercados estão esperando em termos de expectativa de crescimento, que é o que, vamos dizer, traria uma pressão inflacionária. Eles estão esperando 1% de crescimento do PIB para este ano, mas com a taxa de juros real acima da inflação, entre 6% e 7%, eu não vejo como a economia este ano vai crescer qualquer coisa. Se for assim, como que isto vai pressionar a inflação? Não tem como. Você vai ter inflação contida e a atividade econômica igualmente contida. Quer dizer, menos emprego em perspectiva. É exatamente esse o ponto. Isso que significa, portanto, que a oferta de empregos também pode não ser aquecida este ano, na sua opinião? Isso, não vai ser satisfatória se não mudar nada, porque não há como você agilizar a economia e por aí começar a empregar mais
diante de uma expectativa de juros reais, quer dizer, além da inflação, tão alta assim, e o governo sem criar expectativas favoráveis mediante uma política fiscal mais coerente. Essa expectativa favorável, se houvesse, ela poderia trazer um clima mais favorável para o investimento privado e, por aí, haver um caminho de retomada do crescimento econômico. Mas, infelizmente, eu não vejo como tudo isso poderia acontecer. Doutor Veloso, e em relação à valorização do salário mínimo, além da inflação, o aumento real do salário mínimo, ele está contemplado também no arcabouço fiscal? Sim, a informação que veio à tona hoje é que o presidente da República vetou qualquer tipo de contenção de variáveis-chave do ponto de vista social, que é exatamente o salário mínimo que você mencionou, e também qualquer política relacionada com assistência social. Eu acho que ele está certo em fazer isso. Não dá para mexer naquilo que afeta principalmente as classes menos favorecidas. O que nós temos de fazer é arrumar a Previdência, que é o item de maior peso. Eu estou falando especialmente da Previdência do Serviço Público. Existe uma obrigação constitucional que não é cumprida para fazer esse ajuste. Existe um passo a passo que não vai penalizar ninguém fortemente. É um passo a passo de capitalização da Previdência do setor público. E se esse passo a passo for seguido, nós, ao capitalizarmos a Previdência, abriríamos um espaço financeiro importante que poderia não apenas financiar os gastos para os segmentos menos favorecidos da população, ou até outras despesas importantes que precisam ser aumentadas, como os investimentos públicos em infraestrutura, que estão no chão. Os investimentos em 2021 representaram apenas 2,2% do total gasto pela União, um absurdo. Então, nós temos de ter o foco certo na arrumação da Previdência, especialmente a Previdência do setor público, que pode ser feito sem maiores estragos. Há um caminho, vamos dizer assim, um tanto quanto sem dor para fazer isso. Já que o senhor tocou na questão da Previdência, e a Previdência Pública, com um salário mínimo reajustado e mais o ganho real, e a maioria esmagadora dos aposentados ganham um único salário mínimo, a pergunta que não quer calar, vai ter dinheiro na Previdência Social para bancar isso? Pois é, aí é que está, é o que eu estava dizendo. A gente tem de colocar o foco do ajuste na Previdência Pública, mas não essa que você falou, que é a Previdência do salário mínimo, é a Previdência dos servidores públicos, que precisa ser ajustada exatamente para abrir espaço para que se possa gastar mais naquela onde estão os segmentos mais necessitados da população. O caminho é relativamente simples em matéria de concepção e mesmo de implementação. Nós já estamos treinados e estudados e já temos as soluções todas prontas para fazer isso. Eu não consigo entender por que é que o governo não seguiu essa rota de arrumar a Previdência dos servidores. Doutor Veloso, muito obrigado por sua participação aqui na Nova Brasil. Muito grato. Ok, disponham sempre. Muito obrigado. Você acabou de ouvir, então, aqui o doutor Raul Veloso, consultor econômico. O arcabouço vai rolar, a gente vai ter outras pessoas comentando aqui também, para a gente ir tomando conhecimento, para a gente ir formando a nossa própria opinião a respeito, então, dessa mudança importante para a economia brasileira.